Se imagina no seguinte cenário. Você está em frente à televisão, às 7 da manhã, esperando ansiosamente o seu programa favorito começar. E entre tantos desenhos que passavam naquela época, sempre tinha ele, Scooby-Doo. Não importava a emissora, não importava a fase, Scooby-Doo parecia presença obrigatória na programação infantil. E versões não faltavam. Tenho certeza de que muitos de vocês se lembram de acompanhar séries como O Que Há de Novo Scooby-Doo, Mistério S.A., até mesmo mais cults como Pequeno Scooby-Doo e até a própria primeira versão. Mas houve uma fase específica da franquia, ou melhor, uma era, que marcou profundamente a história do desenho. Uma fase que ajudou a salvar Scooby-Doo do cancelamento, mas que também quase afundou a sua identidade. E tudo isso girava em torno de um único personagem, Scooby-Doo. Mas afinal, como ele surgiu? Por que tantas pessoas passaram a odiá-lo? E mais importante, a queda dele foi merecida? Olá, curiosos! Eu sou o Cosmo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central do Mistério. E hoje vamos analisar toda a trajetória de Scooby-Doo, o personagem que já foi o salvador da franquia e depois virou um dos mais odiados da história de Scooby-Doo. E detalhe, eu não esperava fazer um vídeo desse personagem tão cedo. Então, aproveitando que você já chegou até aqui, faz o ritual aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre esses moleques encheridos e esse cachorro bobo. Agora sim, vamos ao vídeo. Mas antes de entrarmos de vez no assunto principal, precisamos esclarecer algumas coisas. Scooby-Doo surgiu em 1969 com o Scooby-Doo Cadê Você?, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. A proposta era simples, mas genial. Uma turma de jovens solucionando mistérios sobrenaturais do lado de um cachorro falante. E claro, isso conquistou o público bem rapidamente. O sucesso foi tão grande que logo vieram novas produções, como os novos filmes de Scooby-Doo e também o show de Scooby-Doo. Mas aí você pode até estar se perguntando, o que essas versões têm a ver com o tema do vídeo? A resposta é tudo. Com exceção de os novos filmes, que apostavam em episódios maiores e vários crossovers especiais, a estrutura da franquia continuava praticamente a mesma. Mistério novo, monstro novo, perseguição e máscara arrancada. E embora isso funcionasse no começo, havia um problema, a fórmula começou a ficar muito repetitiva. Vale lembrar que, naquela época, os recursos narrativos eram bem mais limitados. Mesmo mudando cenários, ou criando novos vilões e variando situações, a essência dos episódios era sempre muito parecida, e aos poucos o público começou a perder o interesse. A audiência caiu, mas a Hanna-Barbera, que era o estúdio que produzia Scooby-Doo naquela época, ainda tentou reagir. Colocou Scooby e Salsicha em Ho-Ho Olímpicos, uma grande série crossover com vários personagens do mesmo estúdio, que inclusive eu prometo fazer um vídeo no futuro sobre essa série. Mas pelo visto, acabou não sendo suficiente. Foi então que a ABC, emissora responsável pela exibição da Hanna-Barbera, deu um ultimato. Ou a franquia encontrava uma forma de se reinventar, ou Scooby-Doo sairia do ar. E a Hanna-Barbera precisava agir muito rápido. Sem querer perder uma de suas maiores propriedades, o estúdio decidiu apostar em uma solução ousada, adicionar alguém completamente novo à turma, um personagem que ninguém esperava, e assim nascia Scooby-Doo. Scooby-Doo fez sua estreia em O Show de Scooby-Doo e Scooby-Doo, com sua primeira aparição em 22 de setembro de 1979, no episódio Escaravelho Azul. A proposta ainda era familiar, a turma resolvendo mistérios, mas agora com um novo elemento no meio do caos, Scooby-Doo, que desde o começo já dava pra perceber que ele destoava do resto do grupo. Enquanto Scooby e Salsicha eram os medrosos, e Fred, Velma e Daphne ficavam com a parte da investigação, o Scooby-Doo era impossível, briguento e basicamente queria sair no soco com qualquer monstro que aparecesse. Inclusive, eu preciso ser honesto com vocês, eu até pretendia analisar profundamente algumas séries e participações dele, mas eu falhei. Eu sempre tento assistir o máximo possível do tema que eu trago aqui no canal, para eu ter certeza do que eu tô falando, mas dessa vez foi complicado. Esses episódios não me prenderam tanto quanto eu esperava, mas mesmo assim dá pra tirar algumas conclusões importantes. Pelo pouco que eu vi, o conceito do Scooby-Doo até que funcionava no começo. Ele não chega dominando tudo de cara e em alguns momentos ele é até meio fofo. Sério, dá pra entender porque o público da época comprou a ideia. Era uma adição diferente que ainda mantinha a essência da franquia de certa forma. Sendo bem sincero, é até que assistível, só que é aquele tipo de desenho que você vê quando não tem mais nada pra assistir.
Só que agora a gente entra na parte complicada da história. Scooby-Doo começou a ficar popular. Muito popular. Ele ganhou destaque, merchandising, brinquedos, e foi aí que a Hanna-Barbera teve a brilhante, entre aspas, ideia de dar ainda mais protagonismo a ele. E é aqui que tudo começa a desandar. A série original foi encerrada e no ano seguinte surgiu um novo formato, uma série baseada em curtas. Agora, cada episódio era dividido em pequenas histórias focadas somente no Scooby, no Salsicha e no Scooby-Doo, com muito mais comédia e muito menos mistério. Fred, Daphne e Velma praticamente desapareceram, e isso muda completamente a identidade da franquia. Inclusive, se eu te perguntar agora qual dessas versões você mais viu passando na TV, é bem provável que você respondeu a fase dos curtos. E não é coincidência, ela foi exaustivamente reprisada por anos. Mas aqui entra um ponto muito importante. Scooby-Doo deixou de parecer Scooby-Doo. Não tem mais o foco no mistério, não tem mais a dinâmica da equipe original e tem histórias muito mais simples. A série começou a parecer só mais um desenho genérico da Hanna-Barbera. Tipo, é só olhar o catálogo que eles tinham naquela época, eram muito parecidos. Aquilo que tornava Scooby-Doo especial foi deixado de lado, e para piorar, o Scooby-Doo virou o centro de tudo. Só que o público começou a cansar, ele era barulhento demais, briguento demais, presente demais, e mesmo que a voz dele não me incomode tanto, particularmente, a personalidade repetitiva começou a pesar e muito. Para você ter uma ideia do exagero, essa fase teve 3 temporadas, com quase 100 curtas. Era Scooby-Doo o tempo inteiro. Aí, quando o público começou a reclamar, a Hanna-Barbera tomou outra decisão questionável. Criaram um spin-off dos curtas, Yabba-Doo e Scooby-Doo. Essa foi uma minissérie onde Scooby-Doo vivia no Velho Oeste ao lado de seu tio Yabba-Doo e do delegado Dusty. E, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Esses dois são basicamente versões recicladas de Scooby e Salsicha. Eles têm dinâmicas, personalidades e tipo de humor diferente, mas, cara, tá nítido que são uma cópia deles. Eles parecem mais um tapa-buraco do que algo original. E o pior, esses personagens comprovam isso porque eles nunca mais aparecem depois disso. Depois de tudo isso, eu acho que fica bem claro, foi essa fase que iniciou a queda do Scooby-Doo. Mas a pergunta continua, como um personagem que começou ajudando a salvar a franquia acabou se tornando o símbolo de uma das piores fases dela? Bom, mesmo com o fim dessa era dos curtas, isso ainda não seria o fim do Scooby-Doo. Mas aí, nós chegamos em 1972 e a Hanna-Barbera finalmente percebeu uma coisa. O público já estava cansado do Scooby-Doo. Depois de anos forçando o personagem no centro de tudo, ficou claro que a rejeição estava crescendo e o estúdio precisava consertar isso. Então, começou uma espécie de reconciliação, uma tentativa de corrigir os excessos da fase anterior. Primeiro veio o novo show de Scooby-Doo e Scooby-Doo. É assim, não era bem isso que eu queria, não dá pra chamar isso exatamente de uma grande vitória, mas pelo menos foi uma melhora. A série estreou em 10 de setembro de 1973 e teve 26 episódios divididos em 2 temporadas. A proposta agora era mais equilibrada, misturar o humor exagerado dos curtas com o retorno parcial dos mistérios. E a Daphne voltou ao time principal. Isso já fazia muita diferença, porque mesmo que a turma não estivesse completa, a presença dela ajudava a devolver um pouco da identidade clássica da franquia. Eu assisti só alguns episódios dessa fase e dá pra perceber que eles realmente tentaram reorganizar as coisas. Só que a série ainda não era interessante o bastante. Ela até melhora o formato, mas não consegue ser muito memorável. E isso vale também pro Scooby-Doo. Ele continua ali, continua impossível e briguento, mas agora ele tá menos sufocante, porque o roteiro finalmente divide melhor a atenção. Logo depois, veio Os Novos Mistérios de Scooby-Doo. E apesar do nome parecer indicar algo totalmente novo, na prática isso é só a continuação da série anterior. Uma segunda temporada. Sinceramente, eu prefiro muito mais essa fase. A abertura é melhor, o ritmo é mais agradável, os episódios parecem um pouquinho mais desenvolvidos, e além disso, Fred e Velma voltam a aparecer com frequência. Isso ajuda bastante a série a parecer mais próxima da essência original. O problema é que, mesmo melhorando, ela ainda sofre com repetição. É aquela série que você assiste, acha ok, mas dificilmente guarda um episódio específico na memória por tanto tempo. E já que esse vídeo é sobre Scooby-Doo, aqui ele tá um pouco mais controlado. Não porque mudaram sua personalidade, mas porque finalmente ele deixou de monopolizar a narrativa. A presença maior da equipe reduz o desgaste dele. Mas então, em 1975, veio aquilo que talvez seja a melhor produção de toda essa era: Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Sério,
Aqui a franquia finalmente ousou de verdade. Essa foi uma minissérie de 3 episódios e trazia a turma numa missão para capturar os 3 fantasmas mais perigosos do mundo, libertados acidentalmente por Scooby e Salsicha. E sim, foi aqui que nasceu o Salsicha de camisa vermelha. É você? O quê? Cruzes, não pode ser! Essa série até se destacou porque abandonou a fórmula repetitiva dos mistérios falsos, trouxe fantasmas reais e criou uma história contínua entre episódios. Isso era algo muito inovador para Scooby-Doo. E o mais interessante, o Scooby-Doo funciona melhor aqui. Sabe por quê? Porque ele finalmente deixa de ser o foco central. A trama sempre gira em torno dos fantasmas, da missão principal e até de alguns elementos de comédia, e a adição de novos personagens, como Vincent Van Gogh e Flim Flam. Com isso, o Scooby-Doo passa a funcionar como apoio, e não como um protagonista forçado como era as outras vezes. E honestamente, essa talvez seja a fase em que ele fica um pouco menos irritante. Depois disso, Scooby-Doo ainda apareceu em alguns filmes especiais de TV, como Scooby-Doo e Irmãos Boo, Scooby-Doo e a Escola Assombrada e Scooby-Doo e o Lobisomem. Esses filmes marcaram os últimos momentos da fase clássica do personagem. Eu não vou me aprofundar muito neles para esse vídeo não ficar tão longo e porque admito, eu nunca acompanhei esses especiais tão de perto. Mas o importante aqui é entender o simbolismo. Nesses filmes, Scooby-Doo já não parecia mais uma aposta de protagonismo. Ele estava ali, quase como um resquício de uma era que estava quase acabando. E pouco depois disso, ele simplesmente desaparece, dando lugar para o pequeno Scooby-Doo. Sem despedida, sem encerramento, sem anúncio oficial, Scooby-Doo saiu de cena da mesma forma que entrou em decadência, silenciosamente. Mas afinal de contas, por onde anda o Scooby-Doo hoje em dia? Porque uma coisa é fato, mesmo depois de deixar de ser protagonista, Scooby-Doo nunca desapareceu completamente da franquia. Ele apenas deixou de ocupar o centro das atenções e passou a surgir de formas bem diferentes, e às vezes até meio cruéis. Então eu vou listar alguns exemplos aqui só pra gente encerrar o vídeo. Em 2002, Scooby-Doo voltou ao centro dos holofotes no primeiro filme live action de Scooby-Doo, só que dessa vez como vilão. No filme, descobrimos que ele fazia parte da Mistério S.A., mas acabou sendo expulso por causa do seu próprio ego, da sua ambição e da sua obsessão por protagonismo. Ressentido, ele cria um plano para se vingar, atrai centenas de vítimas para a Ilha do Espanto, tenta usar o ritual do Demon Rights para absorver almas e ganhar poder. É como se a própria franquia soubesse que a gente odiava o Scooby-Doo, e isso consolidou de vez sua fama negativa. Depois disso, tivemos uma referência em Scooby-Doo Mistério S.A., numa cena rápida. Scooby-Doo aparece apenas como uma estátua, e isso claramente funciona como um easter egg metalinguístico. É quase como um monumento à fase que muitos fãs preferem esquecer. E recentemente, talvez não tanto assim, ele reapareceu na série da Velma, mais uma vez em um papel negativo. Nessa versão, o Scooby-Doo retorna como antagonista, mas isso foi inspirado naquele curta. E mesmo com uma proposta diferente, ele continua sendo retratado como uma figura irritante. Ou seja, até hoje, a franquia ainda parece tratar o personagem com certo deboche. Tipo, a melhor coisa que ele fez foi matar a Velma, que ela era muito chata, só que os loucos se conhecem. Mas então, a queda do Scooby-Doo foi merecida? Bom, sinceramente, eu diria que em parte sim. Porque para julgar um personagem, a gente também precisa olhar para quem escreveu ele. O maior problema do Scooby-Doo nunca foi sua criação. O conceito dele era bom. Na verdade, ele nasceu com uma função importante: salvar Scooby-Doo do cancelamento. E ele conseguiu. Mas quando o personagem fez sucesso, a Hanna-Barbera exagerou demais. Os roteiristas perderam a mão. O estúdio insistiu demais e transformaram uma ideia promissora em algo saturado. Scooby-Doo virou vítima do próprio excesso. Então, talvez a resposta mais justa seja: Scooby-Doo não exatamente fracassou sozinho. Ele foi levado a esse fracasso e se tornou figura dele. E o preço disso acabou sendo alto. A franquia perdeu a identidade, desgastou sua fórmula e entrou num período tão problemático que Scooby-Doo praticamente ficou apagado por anos. Se decisões diferentes tivessem tomadas antes, talvez essa história fosse outra. E bem, galera, foi isso. Esse vídeo é muito especial pra mim. Não só pra falar por horas e horas e reclamar desse personagem tão polêmico, mas porque ele também marca a comemoração dos 100 inscritos aqui no canal. Que péssima maneira de anunciar isso, né? Muito obrigado de verdade a todo mundo que me acompanha aqui na Central do Mistério. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui na Central do Mistério. Também me siga nas redes sociais, @Central do Mistério no X e no TikTok. Eu sempre estou tentando postar algo lá enquanto os vídeos aqui não ficam prontos. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha do Scooby-Doo e de algumas ideias que eu posso fazer para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê. Tchau!